Graça e paz, queridos. Bem-vindo a mais um podcast Evoluindo com Paz. Aquele podcast que sempre traz pessoas de Deus para te trazer e entregar chaves. Chaves que vai abrir portas que vão te levar a outros níveis. Então, queridos, nós temos o prazer hoje aqui, o meu irmão, meu parceiro, o pastor Alexandre Silva, mais conhecido como Pastor Alê. Pastor Alê é aquele pastor querido. Ele parece, sabe aquele ursão de pelúcia? Todo mundo quer chegar e abraçar. Esse é o pastor Alê, a gente gosta dele de graça. Eu não conheço ninguém que não gosta do Alê. Meu pai, Eu não ó, conheço ninguém. unânime. Então, ó, o pastor Alê, a pastora Neuza, o Alezinho, uma família, cara, que vem direto do coração de Deus, do coração do Pai. A gente já tem um tempinho junto aí e vou te falar, foi só bênção na minha vida. Ele é uma das pessoas que me incentiva a crescer em Cristo. Você me Amém. desafia, meu irmão. Graças a Deus. Bom, muito bom estar aqui com você e de uma forma carinhosa nós queremos dedicar esse tempo. E o desejo do nosso coração é que o Espírito Santo alcance, através desse pequeno bate-papo, a sua vida e que o amor de Deus complete a medida que venha a faltar. Que Deus abençoe aqui esse momento e que seja a bênção para a sua vida, que é o desejo do nosso coração. Amém, amém. Pastorzão, ah, a gente tem um grande Hum, problema hoje em dia de várias pessoas começando o ministério. E quando a gente começou, a gente cometeu muito erros, né? E se a gente tivesse alguém para poder dar aqui uma dica, sabe? Falar assim, ó, não entra nesse caminho aí que ele não tem saída, você vai perder seu tempo. Então eu queria trazer, através da experiência que você teve, como foi o seu chamado? Você pode falar aí pra gente o testemunho do seu chamado, como é que foi isso, para que as pessoas possam entender e se identificar com isso? Meus irmãos, uma coisa que eu sempre costumo falar, principalmente para aqueles que estão galgando, né, o caminho do ministério, né? Na verdade, eu cheguei na igreja de uma situação muito caótica, porque eu não conhecia o amor de Jesus, eu era de religiões afro, Sério? seríssimo, e quando eu me converti, eu tive um confronto logo de cara, porque eu tinha muito tipo de informação fora da Bíblia e eu tinha muita dificuldade. Então, eu penso que primeira coisa, você tem que começar a ler a Bíblia mesmo. Hoje eu vejo muitos cristãos que não leem a Bíblia e isso é um perigo. Como que você vai falar de alguém que você não conhece? É fácil eu falar de você, Daniel, porque eu precisei de trabalhos seus, eu precisei da ajuda sua, eh, você providenciou uma moradia aqui para que eu pudesse me ajustar. Então, é fácil eu falar, porque eu conheço a sua profissão, eu conheço o seu chamado, nós conversamos antes do seu chamado, tudo bacana. O direcionamento, conforme você ia crescendo, a gente ia falando. Então, assim, é fácil falar de você. Então, primeira coisa, para você falar de um Deus que você está servindo ele, você necessita conhecê-lo. E aí você não pode conhecê-lo, que nem Jó era no começo, de ouvir falar. Você tem que conhecer dos olhos verem, né? A segunda coisa que eu sempre digo é, muitas vezes eu vejo pessoas falando, eu vou fazer teologia, vou fazer isso, aquilo. Irmãos, é mega importante você fazer isso. É super importante você fazer a teologia, mas você precisa entender que quem reconhece o seu chamado é a igreja. Não adianta você ser especialista em cristologia, você ser doutor em espiritualidade, você ser Divindade. PhD em missões, né? Não adianta. Se a igreja não reconhece você como pastor, você vai ter um monte de título. Talvez você até receba um título de pastor,
mas a igreja que você for, você não vai ser reconhecido. Então, convém que você receba, né, da igreja esse reconhecimento. E como que a igreja vai reconhecer? Quando você entende que você é servo. Quando você entende que você é um servo, aí fica tudo mais fácil, tudo mais tranquilo, e você começa a servir esse Deus e as coisas vão acontecendo. Aí sim é a parte que da pergunta que foi feita. Você vai buscar desenvolvimento, conhecimento, estratégias, você vai se preparar para quê? Para que você possa falar cada vez em locais maiores, talvez postos maiores, entende? Para que toda vez que alguém pedir razão da sua fé, você saber dizer no que você acredita. Amém. Então, meu chamado foi assim. Eu saí de religiões de raízes africanas, conheci a palavra de Deus e fui participando dos cultos. Eu estava em culto de oração, eu estava em culto de ensino, escola dominical e participava de tudo. Até que um dia o pastor mandou eu fazer ah, um curso de. É da parte de missões, fugiu a palavra agora. Missiologia? Missiologia. Aí eu fui fazer esse curso. Rapaz, eu peguei um gosto por isso aí, daí embarquei, já entrei para o departamento de missões da igreja e aí foi só subindo, né? Comecei a virar evangelista na igreja, aí comecei a atender nos pontos de pregação, saía para a rua para fazer panfletagem, evangelismo de rua. Com pouco tempo eu estava indo para o interior de São Paulo, participar de cursos de evangelismo para abertura de pontos de pregação. E quando eu fui vendo, irmão, já estava enfiado dentro de missões. Daí foi onde começou a minha atividade, né, dentro da igreja como missões urbanas, né? Aí das missões urbanas eu fui trazido para missões locais. Daí começaram a me colocar nas missões nacionais. Quando menos esperei, eu já estava nas missões internacionais. E eu fui chamado aos Estados Unidos para participar de uma reunião da igreja que eu pertencia, né, que era a Igreja Metodista Livre, né, na minha era em Diadema, numa cidade pequenininha. E aí acabei sendo missionário nacional, e daí, quando eu fui aos Estados Unidos, eu conheci um homem de Deus sensacional, pastor Clance Thompson. Ele era o responsável por missões internacionais, né? E eles tinham um grupo chamado Visão Além Mar, que era a equipe Visa, e eles atuavam no mundo inteiro. E ele me fez alguns convites, desafios, e o desafio maior que coube para mim naquela ocasião era ajudar a construir uma igreja no Peru, lá na cidade de Tacna. E eu tinha que fazer isso em 3 anos, a levantamento do fundo para ir lá e montar a igreja junto com os americanos. E isso aconteceu no final dos anos 90 e em 2001 isso aconteceu e nós fomos a Tacna, no Peru. Amém. E de lá para cá foi indo até que chegou a questão que eles queriam me colocar como pastor. E eu tinha um pouco de receio, porque eu falava assim, meu pai, pastor, o senhor está tão bom como missionário, né? Mas aprovei o Senhor Amém. e estamos aqui. Então, queridos, não sei se você viu aí, muitas chaves foram dadas aqui. E eu queria trazer pelo menos duas aqui, só para a gente ver aqui, para fazer um highlight, para ver se vocês pegaram, se vocês entenderam. A primeira coisa que ele falou aqui, que é muito legal, é o seguinte: a gente tem que conhecer. Não adianta você só conhecer sobre Deus, você tem que conhecer a Deus. E aonde vai revelar Deus é a Bíblia. Então, é igual você falou, não tem como você conhecer ele sem estudar sobre ele. Mas você não pode ficar preso no sobre e você tem que entrar na intimidade, porque senão é só mais uma religião. Sim, E religião tem um grande diferente de relacionamento. E Jesus não morreu na cruz para que você tivesse mais uma religião. Ele
morreu na cruz para te levar de volta para os braços do Pai. Isso é relacionamento. Então, queridos, temos que entender isso. Ler a Bíblia para poder entender quem ele é, para conhecer ele, para poder ter essa intimidade. Então, vamos ler a Bíblia, queridos. A outra que eu gostei muito que você falou foi o seguinte: antes de ir, nós temos que se preparar. Mas não é só se preparar academicamente. Tem que se Verdade. preparar espiritualmente, porque quando a gente está falando de missão, quando a gente está falando de pastoreado, de missionologia, o que a gente está vendo? A gente está vendo o seguinte, que não é só um cargo, não é só uma profissão, mas é um chamado. Então, tem que ter os dois, queridos. Se você não tiver os dois ali lado a lado, você vai sofrer muito, Vai ter problema. porque você nunca entendeu, né? Você não vai conseguir entender o pleno, porque você precisa ter o conhecimento acadêmico, ótimo, mas você precisa ter o do espírito, porque na verdade o terreno que você vai pisar vai ser espiritual. Então, o que que adianta você ter um monte de letra e não ter esse outro entendimento? Agora, pastorzão, Se não tem discernimento, você já está com mais de 50% do problema garantido. Só antes de você fazer a próxima pergunta, eu costumo fazer uma brincadeira, né? Quando eu estou falando com o pessoal que está começando a engajar em missões, né? Eu falo assim, vai ser engraçado você tá lá no céu e o camarada chegar, você está conversando com algumas pessoas e de repente você vê Jeremias, você fala assim, Jeremias, que trabalho maravilhoso. Aí aparece alguém do nada, fala assim, oh, eu sou o maior fã seu. Rapaz, eu era da praia, surfista. E ó, o senhor me surpreendeu. 3 dias dentro de um peixe, Jeremias olha pro cara, 3 dias dentro de um peixe lá, e depois vai e ganha toda aquela cidade, aí todo mundo olhando para ele. Aí ele fala assim: a propósito, estava procurando Jesus, e Jesus atrás dele. Né? Eu sei que é uma piada, mas vai ter gente que vai chegar como salvo pelo fogo, como está escrito, né? sapecado. Sapecado, mas assim, não sabe quem é Deus, não sabe quem é Jesus, não sabe quem é o Espírito Santo. Então, assim, aproveita agora que você está chegando, ou se você chegou e perdeu muito tempo, aproveita. Ah, mas ler a Bíblia é muito difícil, não tem problema. Ah, mas eu não consigo ler em um ano. Você está fazendo um projeto para morrer em 2027? Não, então leia. Ah, mas eu já li. Lê de novo. Lê de novo. Quando você vai estudar para concurso, toda vez que você reprova, você não vai lá e estuda de novo? Então, E seu quantas vezes concurso é você vida lê o mesmo eterna. livro? Concurso seu é vida eterna. E, ó, quanto mais capacitado e aprovado, obreiro aprovado, muito melhor, porque a palavra de Deus diz que ele vai trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Amém? E como trazer a memória se você não leu? Gente, eu falo isso o tempo todo. O pessoal, hoje em dia, estão querendo uma forma mágica. Queridos, não existe, como Salomão já falou, não existe nada novo embaixo dos céus ou da terra. Então, para que reinventar a roda? Vamos colocar ela em uso, né? Você pode lubrificar o rolamento para poder rolar mais fácil, mas não vamos precisar criar nada novo. Vamos só usar aquilo que já foi estabelecido. E uma das coisas que a gente vê é que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus é imutável. O homem também. A mesma coisa que derrubou Adão e Eva é o que nos derruba hoje. Se você for olhar, é a mesma coisa. Então, a Bíblia é um livro, e o pessoal não entende isso, que a Bíblia não é um livro da história da carochinha de um autor, da cabeça, não, da cabeça de um autor, mas é uma história de vidas. Às vezes, a vida do cara todo está num versículo. Então, o que isso significa? São exemplos para que a gente possa aprender e muitas vezes não fazer e muitas vezes copiar. Então, queridos, vamos aprender, porque
É um manual, não tem jeito, né? Você pode ver que não teve nunca nenhum livro que foi mais atacado do que a Bíblia, cara. Se a Bíblia, para mim, ela se defende sozinha. Porque se ela fosse qualquer outro livro, ela era extinta, como todos os outros foram. Mas o que mantém a Bíblia firme e forte, com tanta guerra para poder destruir, depois para distorcer, depois tantas traduções, e ela continua firme e forte. Não tem como você não ver uma divindade de Deus ali segurando a palavra dele, né? Porque ela é o único manual. Porque já pensou, se tivesse alguma coisa errada, né? Daí você chegava lá no céu, porque fala que naquele dia ninguém vai achar desculpável. Mas se alguém tivesse adulterado, eu podia chegar lá e falar, ó, esse aqui, ó, é o manual. E eu fui segundo o seu manual e estava errado. Então você não pode me culpar. Então Deus é fiel à sua palavra e não vai cair nenhuma vírgula pro chão. Se é só um livro, se é só um livro, por que que é proibido de colocar em tantos países? É só um livro. É só um livro. Deixa entrar. É só falar para todo mundo, ó. Isso aqui é só um livro histórico. Isso aqui é só um livro arqueológico. É só um livro. Então, gente, é isso aí. E por isso que eu falo, no início, não sei se aconteceu contigo, mas no início, nós temos essa pretensão de querer defender a Bíblia, de defender Deus. Quem somos nós? Queridos, ela se defende sozinha. E eu amo você estudar, para você dar uma resposta, mas via de regra, cada dia menos eu estou envolvendo em menos discussão. Eu não sou apologeta, eu não vou, e nem quero ser, porque não, com todo respeito, você que estudou, nós precisamos de você, mas eu acredito que muitas vezes a gente distorce querendo provar alguma coisa, no qual não precisa. Ela mesmo faz, né? Ela mesmo se prova, igual você falou, entendeu? Se é tão inofensivo, Deixa entrar. se é mentira, é igual, eu gosto muito ali no Sinédrio, quando eles estão ali para condenar os discípulos ali, né? João Pedro ali e João, quando estão ali no Sinédrio, é Pedro e João ou é Pedro e Tiago? Eles estão ali no Sinédrio e aí eles falam, e até Gamaliel fala, gente, olha só, já teve outros. Se isso não for, Vai acabar vai sozinho. acabar como acabou os outros, mas se for, nós estamos indo contra a mão de Deus. Então, queridos, é isso. Vamos aprender. Ela é que vai nos defender, Deus é que vai nos defender. Então, deixa o Senhor teu juiz. Assim seja. Queridão, como é que você veio parar aqui no Canadá? Rapaz, tem coisas que a gente não compreende até Deus começar a falar, mostrar, né? Para quem conhece um pouco a minha família, a minha esposa, ela é profeta do Senhor e é Pastora pastora também, Neuza, um abraço. Queremos você aqui. Neuzinha, né? Então, e assim, o nosso ministério, ele é um ministério pastoral, mas é aquele ministério pastoral raiz, sabe? Do um a um ali, ó. A gente, muitas vezes, não atua tanto com grandes grupos, mas com pequenos grupos constantemente, com família sempre e no individual constantemente. Então, o ministério aonde a gente estava servindo, a gente fazia esse tipo de trabalho. E né, uma coisa que eu queria, saindo um pouco mais, comentar aqui, porque muitas vezes a gente vê pessoas com dificuldade, com a diversidade dentro da igreja, tudo aí vai e muda de igreja, aí vai e muda de igreja. Eu me converti e permaneci na Igreja Metodista Livre com tudo que tinha de luta, guerra, problema, adversidade. Mas assim, uma coisa que me fortaleceu foi que
eu me submetia à minha liderança. E quando era algo que eu discordava, ao invés de sair, quando era uma eleição, alguma coisa, porque na Igreja Metodista Livre é chamado de delegado, né? Ao invés de presbítero, é delegado. Então, para cada 50 membros, um delegado. E quando a gente colocava em eleição, às vezes era uma coisa que algumas pessoas, por questão pessoal, acabava votando e você acaba perdendo. Então, o que acontecia? Quando perdi a ideia que eu estava sugerindo, eu falava: em que parte da corda agora eu posso pegar para ajudar a levar? Era um caminho maior, irmão, era um caminho mais árduo, mas passou aquele caminho. Então agora eu tenho que ajudar a atravessar aquele. Era para ser no segundo ano, mas Israel escolheu 40, esperou mais 38. E eu não podia simplesmente falar: já que vocês votaram e ganharam, então agora se vira. Não. Quando, irmão, acontece qualquer coisa nesse sentido, você tem que ter discernimento. Em que parte da corda eu vou pegar para ajudar a puxar, né? E eu servi até 2014 na Igreja Metodista Livre. Eu me converti em 1984. Né? E eu só saí da Igreja Metodista Livre porque eu casei com a Neuza. E a igreja dela era uma igreja pequena. E eu falei para o meu pastor: pastor, eu preciso ficar lá junto com a minha esposa porque está precisando de ajuda lá. E essas igrejas foram crescendo, foi funcionando tudo. E, irmãos, para tornar curta a história, eu planejei a minha vida para que chegar aos 50 anos, e hoje eu já estou chegando nos 60. Você tá brincando? Eu estou chegando, estou com 57. Não parece. Então, veja, quando eu me converti, que eu comecei a engajar em missões, eu projetei a minha vida para subir o Brasil e ganhar o Nordeste para o Brasil. Bem. Esse era o meu sonho. Então, eu fiz um mapeamento ali daquela região do Nordeste e todo ano eu ia 2, 3 vezes para lá. E aí eu evangelizava, ia semeando. Eu ia a trabalho também, ia às férias também, mas também ia para evangelismo. E o meu sonho era chegar a 50 anos, me aposentar, porque eu sou formado em educação física. Então eu ia me formar, eu ia me aposentar aos 50 e subir para o Nordeste. Só que, irmãos, quando eu fiz 50, eu já tinha 25 anos de atuação no Ceará. Então, eu já estava com o meu coração tranquilo, porque eu já sabia onde ia ser minha sede, eu ia entrar pelo Ceará, e do Ceará eu iria passar por todo o Nordeste ali, pregando, evangelizando, né? Só que na hora do vamos ver, o Senhor me mandou para o Canadá. Aí começou. A areia é um pouquinho mais fria aqui. Aí a minha esposa virou e falou: olha, Deus está falando que nós vamos para um lugar frio para eu preparar minhas roupas. E eu preciso que você entenda esse chamado. Eu falei para minha esposa: olha, eu tenho um projeto de vida para o Ceará, não é para o Canadá. E Deus começou a falar com ela e trouxe profecias na nossa vida. E depois disso, irmãos, a gente ia para os lugares. Para você ter uma ideia, nós fomos num lugar que não consta no mapa. Depois você pode dar um Google aí e ver. Pintada. É no Rio Grande do Norte. A cidade é entrada e saída pelo cemitério. É muito... E ainda lá, naquele lugar, as pessoas traziam a palavra dizendo que a gente ia para o Canadá. E, irmãos, eu só sabia que o Canadá era uma bandeira vermelha e branca com uma folha no meio e mais nada. Você imagina o caos que estabeleceu na minha cabeça. E aí eu falei para Deus, falei: Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. E aí eu chamei meu filho, minha esposa, falei: olha, amados, se o Senhor não falar comigo, nós não vamos sair daqui não. Porque a minha cabeça estava muito focada no Ceará. E
Resumindo, eu virei para o senhor e falei, senhor, ou o senhor fala comigo, ou essa família não sai para o Canadá. E eu sei que isso vai ser um problema. Isso vai ser um problema, porque eu não quero andar na desobediência. E aí, meus irmãos, o Senhor me deu uma palavra, e eu olhei essa palavra, eu falei, Senhor, fale comigo na tua palavra. Amém. E aí eu orei, meus irmãos, eu ajoelhei, eu orei, e aí Deus falou para mim assim, ó, veio assim, ó, na minha cabeça, assim, ó, Jeremias 29:7. Aí eu falei, tá bom. Aí abri minha Bíblia e estava escrito assim: E procurai a paz da cidade para onde eu vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Eu falei, Santo Pai, cativeiro, tudo bem, eu fui pesado na palavra lá, mas cativeiro foi pesado, né? Irmãos, eu falei, Senhor, fale comigo em sonhos. Jesus, por favor, me ajuda. Irmãos, nesse dia eu tive um sonho que uma mão vinha, pegava um pinheiro e arrancava com toda a força do chão e saía até a última raizinha. E eu falava assim, meu Deus, que é isso? E aí ele levantava esse pinheiro até o alto das nuvens, passava por cima das nuvens e ele chegava numa outra terra e ele batia essa árvore no chão e essa árvore entrava, a raiz toda. E eu olhava e eu falava assim, Santo Pai, vai quebrar essa árvore. Eu falava assim, meu Deus, e aí eu ia olhar, até a última raizinha tinha entrado no chão e eu via no fundo da terra a raiz e não quebrou nada. Daí eu falei assim, Jesus, que é isso? Aí a resposta que vinha era assim, e esta é você e sua casa. Olha. E eu fiquei em choque, irmãos, fiquei em choque. Aí eu peguei, chamei meu filho e minha esposa, falei, Neuza, Alezinho, nós vamos ao Canadá. Deus falou comigo, meu coração está quebrantado. E o primeiro lugar que eu fui pregar no Canadá, esse aqui era o símbolo. Dá para ver? Quer pôr mais perto lá para ele ver? Não, dá para ver. Dá para ver? Esse era o símbolo. Quando eu contei para o pessoal do Muskoka a minha história, eles pararam, ficaram olhando para minha cara, parecia que estava vendo um fantasma. E foi assim que eu cheguei no Canadá. Obediente a Deus. Deus me colocou em umas situações bem decisivas. Dá tempo de contar mais esse pedacinho? Ou você vai entrar com outra pergunta? Não, pode ir, Pode? continua. Então, vou ser bem curto aqui. Eu falei assim, tá bom, senhor, já que é para ir para o Canadá, eu preciso saber o que eu faço. Deus falou assim, pede as contas do seu trabalho. Eu falei, senhor, eu tô falando sério, eu tenho 23 anos de casa, num colégio particular, e eu faltava só mais 3 anos para aposentar. E o senhor fez silêncio. E eu passei aquele dia inteiro esperando o senhor falar e só silêncio. Quando deu 11 da noite, eu orei e falei assim, senhor, o senhor sabe que eu não tenho força para fazer isso, mas se o senhor me der força, eu peço demissão amanhã. Irmão, eu amanheci com a força de Sansão. Eu pedi demissão, minha diretora quase teve um troço. E aí, depois que eu pedi demissão, eu fiquei... Entrou a pandemia, eu fiquei 2 anos e meio sem trabalho, sem nada. E eu tinha falado na oração que eu queria ser dependente de Deus. Out. E Deus cuidou de nós por 2 anos e meio, Bem. até chegar o dia de voar para o Canadá. E uma coisa que foi maravilhosa foi outro ponto, quando o meu irmão falou assim, esquece, 2 anos e meio, você acha ainda que você vai para o Canadá? Aproveita aí, está acabando esse negócio de pandemia, volta, apresenta seu currículo, volta para sua escola, uma escola boa, uma escola sensacional. Colégio Monteiro Lobato, EMOL, Diadema. Muito boa escola. E
Ele falou isso para mim na quarta-feira. Eu falei: "Irmão, Deus não erra". É. Na quinta-feira à noite chegou os tickets para ir para o Canadá, eu liguei para ele, ele veio no mesmo dia, porque eu ia voar no domingo. Então, louvado seja Deus, porque Deus cumpre tudo que promete. Aleluia, aleluia, amém. Queridos, muitas coisas faladas e eu fico aqui tendo um brainstorm, né, de tanta coisa que a gente vai absorvendo, né? A primeira coisa que eu gostei muito que você falou foi a questão de que temos que aprender a concordar em discordar. E isso para o brasileiro é uma coisa terrível, né? Na nossa cultura, em inglês a gente fala all my way or the highway. Ou seja, ou é a minha maneira ou não tem outra, né? Então, a gente tem que entender isso, né? E eu gostei muito disso, porque quando você está num corpo e esse corpo decide uma coisa, você tem que se submeter, né? Porque se Deus te colocou lá, até que Deus te tire, você tem que ficar lá. Né? E isso me leva para outro ponto. Eu vejo muitos pastores, você sabe, eu trabalho com pastor, muitos pastores chegando aqui de paraquedas ou indo para outro lugar, e os caras não pesquisam, assim, não ora, sabe? Não busca Deus para poder ver. A Bíblia fala, antes de você falar que vai para aquela cidade fazer isso ou aquilo, ora, coloca na presença para ver se é vontade de Deus. Agora, eu vejo os homens de Deus, fala assim, deu, fui. Gente, não é assim, queridos. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Não é uma questão de geografia, é uma questão de posicionamento no espírito. Porque não importa em qual lugar você vai estar do planeta, se você estiver fora da vontade de Deus, querido, você não vai ter paz. Tá em lugar nenhum. Você não vai ter paz, né? Então, presta atenção, porque, como já foi falado aqui, a gente não quer que você fique igual os israelitas que ficaram ali num deserto, que não era tão grande, andando em torno deles mesmos por 40 anos. E ali foi a misericórdia do Senhor para ver se eles se arrependiam, eles não se arrependeram. Então, queridos, presta atenção nisso, ok? E uma das coisas que eu queria te falar era o seguinte, né? A gente tá com um projeto lá na Paraíba, quem sabe? É Né? bênção, Você hein? começou a falar em É Nordeste aí, eu falei, ó, bênção. olha só, eu orando aqui para Deus me mandar uma pessoa para ficar no projeto lá, né? A Olha, escola lá, daí e você tem tudo que se encaixa, né? Brincadeira, Wagner, tô brincando aqui, Pastor Carlos. Tô só fiz um adendo aqui de lado. Por favor, não fique com raiva de não, mim eles aí. estão tranquilo, Eu tô estão tranquilo. só colocando aqui, né. Mas você vê como Deus é lindo, né, e como ele mexe com a gente. E é uma questão, queridos, de não ser a minha vontade, mas é a vontade do Senhor seja estabelecida. Você vê que quando você se dispõe a ele, muda tudo, né. A gente tem que entender que nós somos um ser temporal, né, aqui na carne, mas que a gente tem um eterno dentro de nós. E muitas vezes via de regra, a gente prioriza o temporal e esquece do eterno. Então, querido, quando você entende que aqui é só uma passagem, você vai entender que a vontade dele é boa, perfeita, é agradável e é a melhor para você. Queridos, que testemunho lindo. Agora eu queria que você me falasse aí e me mostrasse, falasse para o pessoal também sobre o futuro. O que é que você pensa, que você está vendo daqui para o futuro? Irmãos, isso aí é uma coisa que o tempo inteiro você tem que ponderar, né? Porque às vezes nós fazemos um monte de planos, mas o único plano que não vai ser frustrado é de Deus. Agora Ent- só parar um Pois não. pouquinho aqui, eu pulei para o futuro sem ir para o presente, né? Eu podia falar no presente, aqui o Então futuro vamos no agora. presente.
Deixa eu fazer outra. Querida, ah, muito linda. Tá vendo? Só tem a aprender com isso. Agora eu queria que você falasse pro pessoal aí, o presente. A gente já falou do passado, que te trouxe até aqui. E a gente tem que entender que é uma das coisas que o pessoal não entende, que não existe um futuro sem um presente. Que a semente do presente é que vai estabelecer o futuro. E o que é que você está fazendo aqui agora no Canadá? Você pode dar uma explicação? A gente teve conversando ali antes, né? E tantas coisas diferentes, porque o Canadá é um universo no qual você pode pregar em todas as línguas, povos e nações sem sair de Toronto. Toronto, lugar de encontro, é isso significa. E eu creio que você é essa pessoa assim que é intercontinental, né? Então, eu creio piamente que você estar aqui não é um acaso, porque não existe acaso ou coincidência, existe Uhum. cristocidência, né? Sim, Então, Deus te forjou para amém. você estar aqui hoje. Então, fala aí pra gente um pouquinho sobre essas experiências, o que é que você está fazendo aqui agora. Irmãos, essa parte é interessante, né? Porque a forma quando Deus ele prepara as coisas, né? Eu estive por 3 anos e meio no Canadá, e aí nós tínhamos a permissão, tudo, e encerrou essa permissão, e Deus foi nos direcionando para poder voltar ao Brasil para um novo tempo, né? Porque não adianta, irmãos, tem horas que a gente quer burlar o sistema e a gente não vai conseguir, porque se Deus é contra você, quem será a seu favor? Mas se Deus é por você, quem será ao seu favor? A tradução direta, a lei. Ontem o pastor Wagner Reis pregou com esse tema, né? Então, não adianta você querer ficar se debatendo. O seu lugar natural é em Deus. Você Amém. imagina um peixe virar e falar assim: cansei de ficar na água, a partir de hoje quero viver no deserto igual camelo. Irmão, é questão só de tempo para a morte chegar, entende? Então, quando Deus nos trouxe de volta ao Canadá, algumas coisas começaram a fazer sentido. Por quê? Porque na nossa primeira vez, lembra que eu falei para vocês que nós chegamos aqui? O Daniel foi um dos nossos primeiros abençoadores, não estava no script isso não, tá? Nós chegamos nesse aeroporto e aí a pessoa queria nos receber, por algum motivo não permaneceu, e um amado nosso aqui, o Juliano De Luca, ligou para o Daniel e prontamente ele estava construindo um grupo de apartamentozinhos ali, e ele pegou gentilmente ali e nos abençoou de uma forma maravilhosa. Então, gratidão por isso também, meu irmão. Deus te recompense muitas vezes mais, Amém. que essa semente possa se multiplicar. Então, assim, nesse tempo, nós não entendíamos muito bem, mas Deus começou a nos levar para um monte de pastores aqui em Toronto. E eram pastores que estavam um pouco cansado, fadigado, triste, desanimado, e nós chegamos como uma injeção de adrenalina nesses homens. E nós fomos encostando Amém. neles e dando impulso e fazendo e tudo. Quando nós voltamos agora, a maioria desses homens já estão todos reestabelecidos, né? E você falou do presente. Vocês sabiam que há mais de 25 anos acontece uma marcha aqui no Canadá? Você sabia? E você sabe qual é o número de brasileiros nessa marcha? Irmãos, não chegava a 10. É. E eu olhei assim e falei, como que brasileiro que ama essas coisas não estão participando? Entende? Ela acontece no centro de Toronto, todo mês de setembro ou outubro, se eu não me engano. É, Marcha para o, Jesus? é uma marcha. É marcha para Jesus. Não, mas tem um nome. Jesus in the City. É, Jesus in the City. Pastor Felipe Gonzalez, dos acho que é o Hispanos, Jay. O Jay e o Felipe que auxilia aí. comanda nesse, né? Então, ó, olha aí, ó, já põe na agenda aí da tua igreja, sabe? E o presente eu vejo assim, irmãos. Eu sei que tem muita coisa acontecendo à nossa volta. Eu sei que existem perseguições bem de perto.
mas você não deve tomar cuidado da sua vida. Você tem que deixar que Deus cuide da sua vida. São mais de 140 línguas aqui nesse país. O Daniel falou que você não precisa sair daqui para falar com pessoas de outro país. E eu vejo que quando você se dispõe a fazer um trabalho simples, ó, deixa eu te dar uma receita. O verão tá chegando, não tá? Pega os jovens da tua igreja, pega a rua principal da tua igreja, enche aqueles carrinhos com cooler em cima, com água, e passa na rua, nessa principal, parando nos pontos de ônibus, desejando um bom dia para as pessoas. Pergunta se tem sede, se gostaria de água, aquela garrafinha lacradinha, bonitinho. Põe o label ali com contatos, informações da tua igreja. Você vai estar matando a sede física e provavelmente abrindo uma janela para matar a sede espiritual. Se nessa conversa acontecer uma oportunidade de você falar do amor de Jesus, maravilhoso. Se não acontecer e for permitido fazer uma oração, maravilhoso. Se não for, já saia dali em intercessão por aquela pessoa. Irmãos, quando se quer, se há o que fazer. Amém. A igreja, seja qual for o tamanho da sua igreja, tem o que fazer. Tem do Welcome Team ao departamento de evangelismo, pregação, seja lá o que for. Hoje, Deus está precisando de servos que estejam com o coração inclinado para fazer a vontade dele, ser obediente e, o mais complexo, dependente dele. Ah, Lei, você pensa que é fácil? Não, eu sei que não é, irmãos. Eu tenho aprendido um monte de coisa aqui no Canadá. E eu sei que aqui no Canadá a vida é muito difícil. Eu sei. Eu convivo com homens que trabalham duramente 10, 12, 14, 18, 20 horas quase. Então, eu sei muito bem como é. Mas também eu sei que o Canadá é uma terra abençoada porque ela Amém. foi estabelecida sobre a palavra de Deus. Aleluia. Então, eu sei que esta terra, por ser abençoada, muitas vezes, ó, a força do seu braço dá conta do recado. Eu costumo dizer assim para aqueles que estão chegando na igreja novo. Se você for despejado de onde você está aí hoje, com 3 dias de trabalho você arruma um quartinho para ficar. Com 1 semana você começa a se ajeitar e com 2 semanas você volta para uma casinha mais simples e modesta, mas volta. Com 1 mês talvez você já está num ambiente um pouco mais confortável. Com 6 meses você já está numa casa nova com seu carro e já restabelecendo a sua vida com a força do seu braço. Mas quando você confia no Senhor, o Senhor pode mover isso do dia para a noite, mas o Senhor também pode ajudar nesta caminhada, para que quando você levante, Ele também levantar todos à sua volta, com salvação, com bondade, com graça e com misericórdia. Então, o que eu vejo hoje no Canadá é um lugar aonde está tudo prontinho para a colheita, mas tem poucos trabalhadores. Se eu tivesse no Ceará, eu iria falar esse provérbio aqui, ó. A seara é grande, mas são poucos os cearenses, né? Mas, como eu estou no Canadá, a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros, Os canadenses. os canadenses. Então, que você abra o seu coração. Mas a lei eu não sou bom de falar, mas você é bom de escrever. A ferramenta está na sua mão. Você pode mandar um versículo. Eu não estou pedindo para você ser um crente chato. Porque um crente chato é complicado, ele não atrai, ele expele Yeah, pessoas. verdade. E quanto mais religioso você é, mais distâncias a pessoa quer de você. Ah, mas o importante é que eu permaneço ali, impenetrável, incontaminável. É, meu irmão. Mas na hora que Jesus fala assim, me mostra o que você tem nas mãos. O livro de Provérbios diz que sábio é quem ganha almas. Amém. Amém? Santidade é bom, irmão, mas ganhar alma santificado é muito melhor. Amém. Amém. Olha aí, queridos, aqui a gente só vai crescendo
e aprendendo. Uma das coisas que você falou que eu gostei muito que é estações, né? E nós temos que entender isso, querido, isso é uma chave, presta atenção nisso, porque muitas vezes Deus vai te colocar em lugares, não é permanente, mas são estações que é para você crescer, é para você aprender e para você mudar depois. Então você tem que entender quais são as estações, porque tem muita gente presa em lugares onde não era para estar mais. Então, queridos, eu gostei muito que ele entendeu isso e não se prendeu, né? E foi. E outra coisa, queridos, temos que ser incentivadores, tá? Onde você chega, seja uma mola propulsora. Não seja uma coisa que vai parar. Não vai quebrar a cana quebrada, né, como diz a Bíblia. A gente tem que chegar e incentivar, a gente tem que ajudar as pessoas a crescerem, a buscar. Então incentiva, seja um incentivador. É uma pergunta linda, é uma pergunta bem fácil. Você gosta de ficar perto da pessoa que só tem uma palavra negativa? De jeito nenhum. Então, porque às vezes você está sendo essa pessoa. Ninguém vai querer ficar perto de você, então comece a ser um incentivador. Igual o pastor falou, olha só, Deus levou ele num monte de lugar, mas era para quê? Para ele incentivar, para ele ser essa sombra de refrigério para a pessoa que estava cansada. Ele foi lá, fez e foi seguir a vida dele. Então, seja esse abençoador, ok? E outra coisa que você falou, que eu queria deixar bem claro aqui, que hoje em dia, você assistindo, nós temos um grande problema nos meios de internet, de comunicação, que hoje a pessoa tem um microfone e começa a falar, né? Ou seja, o cara fala um monte de coisa que eles não, que eles nem sabem o que estão falando, tá? E uma das coisas que eles falam é que o Canadá acabou, que o Canadá é uma apóstata e um monte de coisa. E esquecem, muitas vezes eles nem conhecem o Canadá, nem sabem. Nós podemos falar com propriedade que nós estamos aqui. Igual ele estava mencionando, a Marcha para Jesus, né? Que é a Jesus is in the City. Tem muita gente. Deixa eu te falar uma coisa: o remanescente do Senhor nunca vai acabar. Temos coisas acontecendo, temos, assim como temos no Brasil e temos em todos os lugares. E a gente está falando de uma agenda, a gente não está falando de política, a gente está falando de uma agenda que, of course, ela acompanha um certo partido que foi instituído para isso, que a gente não vai falar isso, mas você sabe o que eu estou falando, que aqui 12 anos depois que entrou, acabaram com o país. Mas eu estou falando de fato, de coisas que acontecem e que a gente pode testificar isso, né? A inflação chegou aqui e o povo nem sabe o que é isso. Uau. Então, queridos, olha só, muitas mentiras. Tem uma mentira aí, fala que foi liberado o casamento entre homem e animal. Mentira. Mentira. Porque eles não fazem isso, não é nem por causa do homem, mas por causa do coitado do animal. Porque aqui o animal, ele tem uma certa defesa, tem uma defesa grande, né? Então, queridos, isso é mentira. É igual, por exemplo, essa lei que está para ser feita de ódio, né? Na fala, não foi passada ainda, ainda está no Senado, nós estamos lutando contra ele. Não é tanto igual as pessoas estão falando, e é igual tá no Brasil, igual está em todo lugar. Então, queridos, por favor, antes de você sair espalhando notícias, olha para ver se isso é de verdade ou não, porque às vezes você está fazendo um desfavor ao reino, você publicando coisas que não é verdade, ok, queridos? Aqui temos homens sérios, homens de Deus, e Deus está trazendo cada dia mais para que a gente possa estar fazendo. E aqui já a última que ele levantou é a questão do mesmismo, né? Às vezes nós aprendemos que o evangelismo é uma maneira e tem que ser aquilo e pronto. Não, querido. Vamos inovar. O mundo está inovando cada dia, né? Peça a Deus uma estratégia nova. Para de copiar e começa a buscar. Que você vai ver. Igual eu estava falando, um simples ato de entregar uma água pode ser muito mais efetivo do que você estar muitas vezes empurrando um folheto
numa pessoa que vai amassar e jogar fora. Porque o mais efetivo do que falar é o fazer, E né. também escute, né? Escute, porque uma vez que você estabeleceu um diálogo, não é só você que vai falar. Por isso que é diálogo, né? Senão seria monólogo. Então, você conversou com a pessoa, tudo, a pessoa respondeu, você ofereceu uma água, provavelmente ela vai ler né, o label, o rótulo da água e o que acontece? A pessoa provavelmente pode ter perguntas, né? E você precisa ouvir também, porque faz parte desse protocolo. É incrível, irmãos, porque muitas vezes já aconteceu de ganhar almas para Jesus sem ficar falando muito, mas de ouvir, entende? E no final você vai, faz uma oração, aplica na oração aquilo que você ouviu. E sabe o que é surpreendente? A pessoa vira para você e fala assim: Poxa vida, você prestou atenção no que eu falei. Aí você fala assim, mas por que você está falando isso? Porque a sua oração foi exatamente sobre aquilo que eu falei. Ó, tá vendo a importância? Senão a pessoa está falando ó, que está doente, que o pai está precisando de dinheiro para poder comprar o remédio, tudo, e aí você vai orar para Deus dar a chave de um carro, a chave de uma casa. Você entende? Você está fora do contexto. Você tem que estar conectado com o que está acontecendo à sua volta. Em nome de Jesus, abra a cabeça e o coração. Aleluia. Isso aí, querido, estratégia certa, escutar, né. Eu gosto muito, tem o pastor Seni, pastor querido, ele fala: "Por que você tem 2 ouvidos e uma boca?" É para você, pelo menos, escutar o dobro do que você fala. Então, fica a dica, vamos aprender a escutar. Você vai aprender tanto quando você aprender a escutar, querido, que você vai ver, porque já diz o ditado: "Quem fala demais dá bom dia a cavalo", né. Então, vamos escutar mais para aprender mais. Querido, agora indo para o futuro. Vamos. Vamos para o futuro. O que é que você espera? Primeiro, seu, o que é que você pensa? E segundo, o que é que você espera do futuro? O que é que você está vendo? Graças a Deus, Deus já te levou em vários lugares e isso abre a nossa mente e os nossos horizontes, né? Eu considero, quando eu falo, né? Porque eu gosto de absorver todo lugar que eu vou, né? Amém. Então eu falo que cada país que eu vou é um PhD novo que eu aprendo. Então, o que é que você tem visto do futuro aí? Porque tá todo mundo vendo, assim, uma bola de cristal tão preta, né. Qual é a sua visão aí? Bom, eu quero começar com uma pergunta. Quando que a igreja cresceu mais na face da terra desde os primórdios dela? Da paulada? Quando foi perseguido. Então, irmão, não adianta você ficar com medinho. Não adianta você ficar com medinho. Sabe? O Senhor te escolheu. Ele te escolheu. E ó, ele tem entregue talentos nas tuas mãos. Você está trabalhando em enterrar aí? Então você está na profissão errada. Seu trabalho devia ser coveiro. Será que você está enterrando aí? Quando, na verdade, você foi chamado para ser um negociador. E o que, que você está negociando? A palavra de Deus. Ei, o pastor Ale está vendendo a palavra de Deus? Não, irmão. É um negociador, como é, se você já foi para países onde tem turco, judeu, o Brasil, eu tive oportunidade, na América do Sul, eu tive oportunidade, que tem várias colônias, né, do pessoal dali do Oriente Médio, e às vezes vocês falam assim, quanto que é isso aqui? Ele fala assim, quanto que você paga? Começa uma negociação, e essa negociação vira um diálogo gostoso, e no final ele olha e fala assim: não é nem tanto pelo preço, mas é mais pela barganha. Né? Então você recebeu talentos, você tem que usar esses talentos. Mas além se eu perder, Deus vai te capacitar para você reconquistar. Amém. Pode ficar tranquilo, você está enviado por um Deus e um rei que manda e tem controle e domínio. E ele não te chamou para isso. Ah, Lei, você está falando que eu vou ganhar todas? Não, eu estou falando que você vai negociar todas.
Algumas sementes cairão em pedra, outras em espinho, outras queimadas pelo sol. Mas a que cair numa terra boa vai dar 100 por um. Aleluia. Então lembre disso. Futuro. O que vai acontecer no meio do ano aqui nesse país? O que vai acontecer entre México, Estados Unidos e Canadá? Copa do Mundo, irmão. Você já preparou seu time de evangelismo para a Copa do Mundo? Ah, não! O que você está fazendo? Ai, mas como que eu vou evangelizar? Se você sair só com uma plaquinha lá assim, ó, Jesus ama você, já é mais que suficiente. Se você sair com camisas escritas evangelístico, você já está muito na E frente. eles são muito curiosos com camisa, você já viu? Eles leem muito. Sim. Por quê? Porque está tudo pronto. Ah, mas ali eu não tenho nenhuma ideia. Pega aí papel e caneta aí. Pega aí papel e caneta. Eu vou falar mais alguma coisinha enquanto você pega o papel e a caneta aí, eu abro o seu celular aí no Notes. Hã? Ó, escreve aí. In Mission. In Mission. Procura o Alex Rolim. Ele vai estar fazendo evangelismo durante a Copa do Mundo aí. Nós estamos com um monte de coisa acontecendo. Sabe? Então, assim, um monte de coisa. Ah, mas você quer ir para a África? Então põe aí o do Fonseca. Alex Fonseca. Não, mas É. a missão dele. Não, em Mission é do Alex A Fonseca. Mission Perdão. é do Alex Fonseca. Corrige aí, eu errei. Em Mission, você quer ir para a África, quer ajudar a África? Em Mission, Pastor Alex Fonseca. Copa do Mundo, Pastor Alex Rolim. É a The Wave. The Wave Movement. É, The Wave. The Wave Movement. Alex Rolim. Manda lá uma mensagem para ele, procura ele, vamos evangelizar aqui na Copa do Mundo. Gente, já tem 140 tipos de língua diferente. Na Copa do Mundo vai ser o que há e aonde. O único estádio que tem é esse aqui, não é? Que vai acontecer? Eu acho que vai ser 2 lugares aqui. Acho que... Gente, 2 lugares. Se fosse no Brasil, a gente tava perdido, porque é no Brasil inteiro. E aí, haja dinheiro. Aqui são 2 lugares. Eles vão estar com um período gigante, as coisas acontecendo. Pega a sua plaquinha, pega a sua camiseta. Vamos pra rua. Vamos pra rua. Deixa Deus usar a sua vida. Amém. Sabe? Tem bastante coisa acontecendo. Irmãos, ó, eu creio de todo o meu coração que Deus vai fazer algo maravilhoso, maravilhoso aqui nesse país. Eu creio que Deus tem planos e sonhos grandes para esse país. Você já tem orado por pessoas específicas desse país? Uhum. Sabe? Deus, irmãos, Deus tem colocado situações debaixo do nosso nariz. Sabe? Debaixo do nosso nariz. E às vezes a gente não está percebendo. Você já orou pelos representantes da sua comunidade? A propósito, você sabe quem é o representante da sua comunidade aqui no Canadá? Você está vendo? Então, é disso que eu estou falando. É dessas coisas que eu estou falando. Eu não estou falando para você ser um aventureiro, para você... Não, eu estou falando para você ser um estrategista. E se você entender isso, você vai começar a entender o que Deus está querendo fazer. Entende? Agora, junto com tudo isso, eu quero dizer para você, a palavra é ora, ação. Orar e agir. Então, você vai orar e vai agir. E, diante de tudo isso, você vai ler a palavra. Amém. Porque quando você estiver diante das autoridades, não adianta você ficar falando os seus achismos. Não adianta você querer falar bonito. Você tem que esperar aquele que te chamou, que te enviou, que disse, quando você estivesse diante das autoridades, iria colocar a palavra na sua boca. Porque aí a palavra, cada palavra sua vem com força de 10. Entende? Você não precisa ficar bajulando, nem adulando, nem sendo grosso. Mas você vai falar com poder e autoridade. E aí a coisa começa a acontecer.
Então, ó, lembra do versículo que Deus me deu para vir para cá? Dizia assim, ó: você vai para a terra que eu estou te mandando em cativeiro. Mas, se nessa terra tiver paz, você também vai ter paz. Amém. Eu estou aqui semeando a paz, meu irmão. Amém. Eu estou semeando a paz. Vem comigo. Vem com o Paz. Vem com o Alex Rolim. Vem com o Alex Fonseca. Vai com Deus em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. E as coisas, irmãos, elas acontecem o tempo inteiro. Ó, tem um outro território falando de futuro. Se eu não me engano, é outubro para novembro, o Brasil Fest, não é? Sim. O Brasil Fest. É um lugar, irmão, onde as coisas acontecem. Ali você vai atuar com brasileiros. Brasileiros que estão aqui sofrendo, sozinho, chorando, sem família. Irmãos, tem tanta gente que está aqui e por motivo de espera de documento não pode sair, e muitas vezes o pai e a mãe se encontram doente, com uma doença grave, Ou até morrendo. morre, né? Amigos que morreram e eles não puderam sair. E eu tive alguns casos assim, sabe, paz? E a pessoa, ela se sente culpada, porque ela fala assim: meu pai, minha mãe, meu irmão morreu e eu não fui lá. Então, irmão, você também tem que ser consolo e abrigo, porque a palavra de Deus na boca do sábio é remédio. Entende por que que eu insisto tanto? Às vezes as pessoas falam assim: nossa, mas você só fala em ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia. Mas, irmão, se é de lá que procede os caminhos da vida. Fundamento, né? Se é de Fundação. lá, se é de lá. Porque, ó, a oração é bom, jejum é bom, profecia é maravilhoso. Mas o que que liberta? Palavra. A palavra! Tudo é a palavra. Quando Jesus foi atacado pelo Satanás lá, o que que ele usou? A palavra. A última tentação do Satanás, o que que ele usou? A palavra. Só que ó, a diferença dele para nós é que ele prega o que não crê. E a gente prega o que crê. E Jesus rebateu com o quê? Com a palavra. Então, ó, deixa que a palavra seja o motivo de enchimento da sua vida. Amém. Seja o calibre dentro de você, seja o termômetro dentro de você. Porque, irmãos, hoje o meu plano para o Canadá é um só: resgatar para o Senhor o quanto ele me entregar. Amém. De todas as formas, de todos os meios, de todas as condições. Não importa quem. Eu não estou preocupado de que país que é. Eu não estou preocupado que cor que é. Eu não estou preocupado o que é. Eu estou preocupado em ser um agente de multiplicação. E eu sei que isso dá trabalho. Só que a notícia boa que eu tenho que te dar é que funciona. Aleluia. Então, queridos, olha só. É muito, né? Primeira coisa, querido, que eu queria apontar para vocês aqui, que foi falado. Pare de reclamar e comece a orar. Entendeu? É um mandamento bíblico que é como um senso comum, né? É a mesma coisa de eu estar dentro de um barco, entrando água, e eu, além de vez estar ajudando a tirar a água, eu tô rindo da água entrar. Então, A lamúria é o contrário do louvor. eu costumo falar que ó, a murmuração é louvor ao diabo. É mais forte. Faz sentido. Entendeu? É o louvor ao diabo. Então temos que ter cuidado. Então pare de reclamar e comece a adorar. Porque toda vez que você está reclamando, você está louvando ao diabo. Porque você está falando que você não está satisfeito com aquilo que Deus fez. Então você está indo de contrário com o céu. E muitas vezes o problema não está no governo ou da onde você está, mas está em você. Então comece a consertar dentro de você que você vai ver que o resto vai andar melhor. A outra coisa é o seguinte, a palavra, igual você falou, eu escrevi um livro agora, está chegando aí, Oh, livro fresquinho,
Armas no Espírito, legal, gente. E eu uso ali 5 capítulos onde eu vou desmistificar algumas coisas que as pessoas têm como muito místico, muito santo, e para de ter um relacionamento para ter uma religião. Então, uma das coisas é a palavra, igual você falou, né? Então, eu vou ter a palavra, oração, louvor, jejum e a santidade. Mas todas essas 5 estão contidas na palavra, porque a palavra vai te dar a fundação, vai te dar o guia para como orar, para como louvar, para como se salvar, né, para como obter a salvação, que você não pode se salvar, mas como obter a salvação e como gerar e como se santificar. Então a palavra contém tudo isso. Eu concordo com você em número, gênero e grau, né? Então vamos ler, vamos voltar para a simplicidade da palavra. Vamos parar de tentar misturar ela com a nossa, que aí para de ser a palavra de Deus e começa a ser a nossa, um mexidinho. A, a outra coisa é o seguinte, queridos. Também, se você quiser também investir no Nordeste, nós estamos ali com um projeto bem legal. A gente está criando uma escola profissional, Uau. no qual a gente vai fazer uma metanoia, trocando, porque tudo que for fabricado lá vai ser vendido na frente, para fazer uma metanoia mesmo, para o pessoal ver que eles são capazes. E aí, quando eles entenderem isso, a gente entra com aula de empreendedorismo e a pessoa já sai com companhia lá formada. Glória. E no centro, uma escola missionária, estilo jogo, com 6 meses. Entendeu? Então, assim, vai ser 2.000 metros quadrados de escola com uma igreja. E a, a, a gente vai fazer muito intercâmbio, levando o pessoal daqui para lá, para Boa. treinar. Vai ser um centro de treinamento também. Então, queridos, venha conosco investir nisso. E para onde você quiser ir, a gente viaja o mundo inteiro. Se você quiser nos acompanhar, agora mesmo a gente vai estar indo no Brasil, a gente vai estar indo pela América Latina. Eu convido o pessoal direto. Quer vir? Em julho estamos indo para a África. Olha. Então, vamos, se vocês quiserem ir, tamo junto. É só mandar aí e a gente encaminha aí e a gente pode ver. E não se esqueça, a missão você se faz de três maneiras, né? Com os pés de quem vai, com o bolso de quem quer colaborar e principalmente com o joelho de quem fica orando. Porque a oração é a gasolina que nos move. Então, queridos, vamos aprender a fazer a missão. Terminando agora, eu queria que você já desse uma palavra de incentivo e passasse para as pessoas aí agora, e depois nós vamos terminar com uma oração. Amém. Meus irmãos, uma coisa que me motiva é saber que nós estamos participando de uma guerra que já foi vencida. Amém. Por isso que está escrito lá que nós somos mais do que vencedores, porque já está ganha. O seu trabalho no Senhor não é vão. Ele não. Deixa eu olhar bem para você. Não é vão o seu trabalho no Senhor. Você está indo para uma guerra que você já ganhou. Aleluia. É só uma questão de tempo. Maranata. Maranata. É uma questão de tempo. Você precisa de uma coisa só. Você precisa depender de Deus. Amém. Eu sempre falo isso para as pessoas que eu tenho oportunidade, e agora Deus me deu essa bênção aqui, eu quero falar para você. Depender de Deus, meu irmão, é maravilhoso, mas dá um medinho. Mas você sabe o que é o mais gostoso? Quando você vê cumprir. Aí, meu irmão, aquilo, ele vem com a força de dentro para fora, sim. Por quê? Porque na dependência é de fora para dentro. Uma coisa que eu sempre falo para o meu filho é assim, filho, quando você estiver indo ou voltando em missões, utilize com força, com garra e com saúde os 5 sentidos teus.
No reino de Deus, não confie nos seus sentidos, porque ele vai te enganar. Verdade. Os seus sentidos, quando é coisas do reino de Deus, ele vai te enganar. Ah, mas e o feeling? Amados, o feeling é para business, o feeling é para investigação, é para essas coisas. Para Deus é dependência. Amém. É dependência. Então, o que eu falo para o meu filho, eu uso na minha vida, minha esposa usa comigo. É isso. Quando é para Deus, é dependência. Porque aí, irmãos, você não vai ficar tomando atitudes aleatórias, você não vai ficar fazendo o que você acha, você vai aprender a esperar no Senhor. E aí, quando você espera no Senhor, você não vai ter aquela pergunta lá no fim da história. Ai, mas será que é Deus falando comigo? A convicção já vai dominar você inteiro. A convicção vai te dominar inteiro. Então, cada passo que você der, você sabe que o Espírito Santo que está te falando, mais para lá, mais para cá, vai, vai, para agora, espera. Mas, Senhor, esperar o quê? Tá tranquilo. Aí daqui a pouco acontece uma enxurrada passando na tua frente, você fala, mas você obedeceu, entende? Então, quando você está no espírito, você ouve, porque o homem espiritual, ele discerne as coisas Amém. espiritualmente. Agora, o homem carnal, não. Sai fazendo as coisas, sai justificando, fala que é tempo de Deus, que Deus que mandou. Aí Deus olha para ele e fala assim: mentiroso. Entende? Então, dependa do Senhor. E ó, a dependência, irmão, a dependência é um negócio tão gostoso. Eu gosto de dar esse exemplo aqui, ó. Eu tô aqui sentado a essa mesa. A dependência é assim. Você está sentado à mesa e você tem as delícias perpétuas do Senhor, tudo à sua disposição aqui para você comer, consumir, fortalecer. A parte difícil é quando você está no auge ali da satisfação, da companhia, da presença do alimento. Aí Jesus faz assim: vai para o campo. Aí você fala assim: eu não quero sair dessa mesa, Jesus. Vai para o campo. Ai, Jesus. Então, essa é a hora difícil. Por quê? Porque uma vez que você está em comunhão com o Pai, meu amado, é a coisa mais linda. Verdade. Você sente prazer no Senhor, sabe? O seu coração se alegra. Meio em meio à dificuldade, você começa a entender, porque aqueles dois malucos estavam cantando, depois de tomar tanta chibatada e preso. Aí você começa a entender o sentido dessas coisas. Ah, mas esse pastor está falando isso porque ele tem uma vida mansa. Ai, Jesus, tem compaixão. Irmãos, Deus te chamou. E se Deus te chamou, ele cuida de você. Fica Amém. tranquilo. Fica tranquilo. Se tiver que permanecer ou se ele tiver que te levar, fica tranquilo. A vitória é sua, em nome de Jesus. Aleluia. Eu te desejo vida, eu te desejo poder, eu te desejo graça. Amém, amém, amém. Em nome de Jesus. E que o Senhor multiplique cada semente sua. Aleluia. Que o seu coração esteja apto para receber essas maravilhas da mão do Senhor. Amém. E dependa do Senhor. E leia a Bíblia. Amém. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Amém, amém. Queridos, foi muito gostoso. Eu sei que agora já vou fazer a carteirinha dele para estar aqui com a gente direto, né? A gente pode ir aí falar sobre vários assuntos e debater sobre vários assuntos. Agora, para terminar, você pode fazer uma oração pelo Claro, ouvinte, por claro, favor. claro. Jesus lindo, eu quero agradecer o teu amor, agradecer a tua bondade. Eu quero agradecer pelo teu filho ter morrido naquela cruz no nosso lugar. Um pagamento tão caro, Senhor, de alguém tão justo, tão limpo, por alguém como eu. Alguém, Senhor, que não merecia.
mas por causa de um amor tão grande, Amém. o Senhor escolheu esse sacrifício e eu sou grato. E é por isso, Senhor, que eu quero gastar, Senhor, Amém. a minha vida para te servir. Senhor, tem tantas pessoas que estão assistindo esse podcast, Senhor. Pessoas que querem te amar, te servir, pessoas que desejam, Senhor, uma comunhão contigo, pessoas, Senhor, que desejam ouvir a tua voz, mas que o inimigo tem confundido as mentes deles. Espírito Santo, o Senhor é aquele que convence. Por favor, vá até essa Em pessoa, nome de Jesus. trabalhe nesse coração e ajude essa pessoa a compreender os teus caminhos. Deus, eu peço que o Senhor dê ao Pai uma palavra de poder na boca dessa pessoa, para que esse amado, essa amada, ele compreenda por qual motivo foi chamado. Aleluia. E, ó Deus, eu te peço intrepidez, autoridade e poder vindo do alto. A tua palavra diz ali, Senhor, que o Senhor nos daria poder para pisar serpentes e escorpiões. E nós sabemos, Senhor, que isso está relacionado ao Senhor, ao mundo espiritual. Então, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, visita os teus filhos, renova suas forças. E, ó Pai, eu quero finalizar pedindo, Senhor, pelos pastores. Amém. Senhor, tem muito pastor, Senhor, cansado de lutar uma luta solitária. Amém. Pai, dá amigos, dá parceiros, Senhor, dá companheiros. Porque, Pai, até o apóstolo Paulo teve um dia que ele teve que pedir a ajuda daquele que ele expulsou, quando ele pede para trazer o João Marcos. Então, Senhor, ajuda os pastores nesta terra. Ajuda, Senhor, esses pastores. Ajuda, Senhor, os teus filhos. Socorre-os. Ame-os. E mostre a eles, Senhor, que o trabalho deles em ti não é vão. Amém. Eu confio-os aos teus cuidados, porque eu sei que o Senhor é Deus. Aleluia. E Jesus, completa a boa medida que Em falta nome em de cada um, Jesus. naquela porção de fé maravilhosa que fará toda a diferença, Senhor, nesta terra. Ó Deus, eu sei que essa oração está direcionada e dirigida ao Canadá, porque foi para isso que o Senhor falou para que eu viesse até aqui. Então eu te peço, Pai, guarda os teus filhos, protege-os de todo o mal. Senhor, que toda arma Em forjada nome de Jesus. caia por terra e que o Senhor capacite os teus filhos com poder, autoridade na tua palavra, no teu espírito, para que, ó Pai amado, estrategicamente se movam nesse país, Em nome de levando o Jesus. teu reino, proclamando a tua verdade, para que o Senhor venha. Em nome de Jesus eu te agradeço. Abençoa o Daniel, Senhor, porque ele tem sido uma bênção, Senhor, na vida de tanta gente. E o Senhor sabe que eu sou alvo desse amor também. Prospera o caminho do teu filho e dá sobre ele a tua graça. Obrigado, Senhor, por cada coisa que o Senhor tem feito para que ele avance e continua tocando o coração do teu filho e dando sobre ele o teu cuidado em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém. Tomo posse em nome de Jesus. Assim Querido, seja. gostou? Você viu? Não foi falado outra coisa aqui a não ser sobre o Deus, Jesus, Espírito. E é isso. Deixa eu te falar uma coisa. Venha fazer parte desse ministério. Seja as nossas pernas, porque você pode ir em lugares que nós não podemos. Então divulgue. Ah, se não custa nada, você faz, aperta o botão de gostar, aperta o botão de compartilhar, que com isso o sistema vai entender que é uma coisa relevante e vai entregar para mais pessoas. Então, querido, venha nos ajudar nisso, ok? E fique com Deus, que Deus o abençoe grandiosamente e te dê sempre a paz que excede todo entendimento, porque ela vem de dentro para fora. Então não importa onde você esteja, se você estiver com ela, Shalom, Shalom do Senhor, você vai estar sempre em paz. Em nome de Jesus, é isso que nós desejamos para a sua vida. Um abraço, querido, e até a próxima. Deus te abençoe.